Senhor, nós te somos gratos porque mais uma vez podemos nos reunir no teu santo nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe nessa noite para ouvir a tua palavra, para sermos alinhados ao teu coração. Já louvamos o teu santo nome através dos cânticos, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, e agora queremos receber algo dos céus através da tua palavra. Portanto, Senhor, através do Espírito Santo, vem e toca os nossos corações, vem e fala com liberdade e com autoridade. Oramos agradecidos no nome de Jesus, amém. Nós estamos hoje na quinta ministração de uma série de mensagens, Revolução dos Improváveis, e o que está norteando essa série de mensagens é a história de quem? De Davi. É a história de Davi. O autor pegou a trajetória da vida de Davi para compor essas ministrações. E hoje nós vamos falar: ouvidos fechados, vença a bajulação. Será que Davi em algum momento enfrentou esse tipo de problema? Vamos recapitular rapidinho, porque essa história começa no campo, junto a algumas ovelhas, um jovem esquecido por seu pai, desprestigiado e desconsiderado pela família, um verdadeiro improvável, um verdadeiro anônimo. Quando o profeta Samuel vai para ungir o novo rei, esse jovem não foi lembrado. Mas naquele dia, naquele encontro com o profeta, óleo de unção é derramado sobre sua cabeça. O Espírito Santo passa a acompanhar aquele jovem. Mas qual era o propósito daquela visita do profeta na casa de Jessé? Qual era o propósito daquele encontro de Samuel com Davi? A unção de um novo rei. Isso nos aponta para a certeza de que Deus havia escolhido Davi para substituir Saul. Essa começa a história. Depois nós vemos Davi se encontrando com Golias, desafiado, aquele que desafiava os exércitos de Israel. E ali nós vimos o gigante da ofensa. Seu próprio irmão não havia ainda entendido a unção naquele dia, na casa de seu pai. Não mudou a visão que os seus irmãos tinham sobre ele, não mudou sequer a visão do seu pai. Ele continuava um improvável, ele continuava um anônimo. Foi conduzido ali para levar comida para os seus irmãos, mas ele tinha um gigante para vencer. Na verdade, ele venceu mais de um gigante naquele dia. Ele venceu Golias, mas ele venceu a ofensa que pode muitas vezes entrar no nosso coração e provocar derrotas muito grandes. Quantas vezes, por introduzirmos a ofensa no nosso coração, somos vencidos nas nossas emoções, somos derrotados, fragilizados, e muitas vezes saímos do propósito do Senhor. Depois nós vimos que existe o valor no pequeno. Davi foi enfrentar Golias, mas não levou uma armadura, não levou espada, ele não precisou de grandes coisas, ele foi com uma pedrinha, com uma funda. Mas Deus valoriza o pequeno, as pequenas coisas, as pequenas ações, aquilo que acontece muitas vezes fora da vista das pessoas. Domingo passado, abandone as desculpas, foi uma chacoalhada para todos nós, porque quantas vezes nós nos desculpamos para não servirmos ao Senhor? Quantas desculpas ao longo da nossa vida nós já oferecemos a nós mesmos para não entrarmos no propósito do Senhor? Quantas desculpas eu já ofereci ao meu próprio coração para não estar posicionado segundo a vontade do Senhor? E a história de Davi vai se construindo agora
paralelo com a história de Saul, a partir da vitória de Golias, começa a haver uma comunhão entre Davi e Saul. Saul leva Davi para o palácio. A história começa a mudar para esse jovem. Ele é levado ao âmbito, ao convívio palaciano, aos costumes, a toda a corte palaciana de Saul. Ele já começa a guerrear em nome de Saul. Ele já começa a se despontar como um líder efetivo. E é aqui que mora o perigo, porque enquanto você está no anonimato, enquanto Davi estava lá, quietinho, com as suas ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai, ninguém ofereceu para ele palavras de incentivo, ninguém foi lá paparicá-lo, bajular. Nenhum dos seus irmãos, em momento algum, aparece para, olha, Davi foi ungido rei, ele vai ser rei, a gente precisa mudar nosso comportamento com ele. Não, ele ainda continuava lá. Mas quando a gente começa a despontar na vida, quando você começa a obter sucesso na vida, e você é bom em alguma coisa, certamente você é bom em algo, certamente você tem uma capacitação, uma especialização, certamente você faz algo com excelência, que chama a atenção das pessoas. E quando nós começamos a ganhar notoriedade, quando nós começamos a nos tornar mais visíveis, começamos a sair do anonimato e termos visibilidade, a que acontecia agora com Davi. Agora Davi não era mais um pastorzinho, agora Davi era um soldado da corte de Saul, era amigo do filho do rei. As coisas mudaram. E quando as coisas mudam nesse sentido, se prepare para os bajuladores, se prepare para ouvir palavras desprovidas de sinceridade. Mas é ruim receber elogios? Receber elogios é errado? De forma alguma. Eu não sei você, eu gosto muito. Gosto muito. Uma massagem no ego é tudo de bom. Receber um elogio é top. Se você gosta de receber crítica, se você gosta daquele chefe que te critica o dia inteiro, que nada do que você faz está bom, é problema, talvez uma desconexão emocional até, porque todos nós gostamos de receber elogios. Que filho que não gosta de chegar em casa com um boletim com uma boa nota e apresenta para os pais e recebe uma devolutiva, um feedback, um retorno? Olha, parabéns, você estudou, você se esforçou, parabéns. Como é bom você receber elogios. Não tem problema você receber elogios. A questão do elogio é que muitas vezes nós utilizamos ele para roubar a glória de Deus. Então, receber elogios não te torna um homem soberbo, uma mulher soberba, mas recusar elogios também não te faz humilde. Tudo depende de como nós estamos recepcionando isso no nosso coração. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins e com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino?
Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Provérbios 29:5 diz: quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. E Carlos Damasceno, o autor do livro que é a base da nossa ministração: quanto mais bem sucedido você for, mais cego você pode ficar. O cântico das mulheres era um elogio? Certamente. Já pensou? Imagina a cena: Saul chegando da batalha com seu principal soldado Davi ao seu lado, e as mulheres alegremente festejando, tocando os instrumentos. Saul matou milhares. Que beleza, que rei maravilhoso nós temos, que rei poderoso nós temos. Até aí o coração de Saul deve ter ficado eu sou o cara. Mas o refrão falava: Davi, porém, matou seus 10 milhares. Como assim? Eu sou o rei, eu sou o cara mais importante, eu sou mais importante que ele, eu tenho trono, eu tenho coroa, eu tenho cetro. Como assim eu milhares e ele 10 milhares? O que muda isso? A história aqui, não estamos celebrando a vitória? As mulheres não celebravam a vitória? E a vitória não era bom para o reino? E por ser bom para o reino, atingia toda a população? Certamente. Então o problema é que aquele cântico, que era um elogio, foi recepcionado de forma diferente por dois personagens. Saul recepcionou como ofensa, introduziu no seu coração a inveja. E Davi, a qual foi atribuído 10 vezes mais a capacidade de vencer os inimigos. O que mudou no coração de Davi? Nesse momento nada. Davi continuou sendo o mesmo. Mas não se enganem, não se iludam. O elogio, o elogio é uma coisa, o elogio te potencializa, o elogio te impulsiona. A bajulação, ela é uma manifestação de sentimento que quer construir uma emoção em você, moldar a sua emoção. E o bajulador, ele sempre tem um interesse particular, ele tem sempre um interesse pessoal. Elogio é uma coisa, bajulação é outra. O elogio não mudou o coração de Davi, mas mudou a atitude de Saul. Humildade não é pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós mesmos. Você pode ser a melhor pessoa na atividade que você desenvolve, você pode ser o melhor técnico profissional, você pode ser o melhor, e por conta disso você recebe elogios. Então a humildade não é pensar menos de nós, mas pensar menos em nós. A verdadeira humildade nasce da consciência da grandeza de Deus, cresce de um coração cheio de gratidão e amadurece no temor do seu amor apaixonado por nós. Ouvir e se aliar somente com pessoas que pensam como nós é uma armadilha para o crescimento. Imagina a cena: alguém que se envolve com você e só fala para você que tudo que você faz é perfeito, que todo o teu comportamento, tudo que você tem, tudo que você é perfeito. Primeiro, será que é verdade? Certamente que não. Certamente que você, mesmo sendo bom em diversas áreas, você falha em outras tantas áreas. Mesmo você sendo um homem íntegro, uma mulher íntegra, posicionada, com um bom comportamento social, com um bom comportamento, com uma boa relação espiritual, tenha absoluta certeza, você falha. Mas quando nós nos cercamos de pessoas que não nos apontam essas situações, não nos confrontam, o nosso coração, segundo a palavra de Deus, que é enganoso
e que gosta de receber elogios, vai se condicionando. E a Bíblia fala: conforme o homem pensa, assim ele é. E você começa a pensar que você realmente é perfeito. E como é difícil ser confrontado, como é desconfortável ser confrontado, nós começamos a selecionar as pessoas com as quais nós gostamos de conviver. Porque sim, existem pessoas que são pessoas que nos amam, que gostam de nós, mas essas pessoas muitas vezes nos confrontam. Por isso que é muito perigoso nós fluirmos emocionalmente e espiritualmente num ambiente sem confronto. Isso acontece inclusive na igreja. Eu estou lendo um livro, é o segundo que eu leio esse ano, que tem a mesma proposta, que fala das igrejas que, pasmem, fizeram pesquisa. Estou falando da igreja americana, tá? Fizeram pesquisa para identificar qual é a melhor oferta para atrair o público, o que as pessoas gostariam de ouvir, como elas identificam uma igreja agradável para se conviver. E aí, pesquisa de mercado, projeto de execução, você entrega aquilo que a população local está interessada. Igreja é lugar de confronto, igreja é lugar de posicionamento, igreja é lugar de tomar umas chacoalhadas espirituais, porque nós somos imperfeitos, e porque somos imperfeitos, mas somos filhos de um Deus que nos ama. E a Bíblia diz: qual pai que não amando seus filhos não os corrige? Porque se não nos corrigíssemos, seríamos considerados como adotivos, como bastardos. Deus nos ama, e porque nos ama, nos corrige. Então a igreja também é um lugar de confronto, lugar de posicionamento. Por isso, feche seus ouvidos para conselhos que te levam a atalhos. Davi não estava acontecendo com Davi o desenrolar de uma história? Conseguem já perceber isso a partir da primeira ministração? No campo, com as ovelhas dos seus pais, no teatro da guerra, enfrentando Golias. Hoje, nós estamos com Davi, vivendo a vida palaciana, vivendo o convívio real, e já indo à guerra, relação de confiança. Ninguém leva para a guerra para estar ao seu lado no combate alguém que não confia, alguém que entende que não tem capacidade. Vejam o desenrolar da história de Davi. Mas ele era rei? Ele já era rei? Não. Mas ele tinha promessa de ser rei. Ele já havia recebido o óleo da unção. E a partir do momento em que as mulheres cantam e celebram a vitória, o que nós lemos no começo? Qual o sentimento que entrou no coração de Saul? A inveja. E olha, ser objeto da inveja de um rei que tem poder de vida e de morte não é bom. Mas foi o que aconteceu com Davi. E Saul começa a persegui-lo, desejando a sua morte. Saul ficou ensandecido, ele ficou descompensado. Se você ler a história, você vai ver, aquilo não é comportamento de um homem que estava emocionalmente equilibrado. E nós vamos ver que na história de Davi, ele recusa pegar um atalho para chegar ao trono. Deus tem um lugar para você na história. Deus tem preparado para todos nós um lugar na sua obra, um lugar especial que tem o seu nome, é exclusivo, ele foi construído e determinado para você. Sabe por que eu falo isso? Porque Davi, num dos seus salmos, diz: quando eu era uma criatura ainda informe,
quando eu estava no ventre da minha mãe, ainda não havia forma definitiva, todos os meus dias, o Senhor já havia escrito sobre minha vida. O Senhor já escreveu a sua história. Ele tem um lugar especial para você. Mas, dependendo da nossa associação, daquilo que nós estamos dispostos a enfrentar ou não, há uma grande inclinação de querermos pegar atalhos. Quem nunca pegou um atalho aqui e se deu mal? Achou que estava fazendo uma boa opção e se lascou. Eu fui fazer uma viagem com a Neiva o ano passado e esses aplicativos são uma bênção, né? E ele me colocou numa estrada, nós queríamos chegar num hotel, eu entrei numa estrada, eu sou um homem obediente, porque eu sou um cara que me perco dentro da cidade que eu nasci, sou criado até hoje, eu me perco aqui dentro de Penápolis, que dirá num lugar que eu não conheço. O aparelho falou, vire à direita, virarei à direita. Era uma estrada de terra, aquilo não pode nem ser chamado de estrada, era uma trilha. E quando o universo conspira para te provocar sensações, eu não andei 1 quilômetro, eu cruzei com um táxi. Foi bom, se tem táxi andando nessa miséria desse lugar, é porque é aqui mesmo. Gente, aquilo era pedra, era horrível. Eu estava com o carro alugado, eu falei, vou acabar com o carro aqui. Determinado ponto, vire à esquerda, era um curral. Eu quase que eu falei para o rapaz, falei, jovem, se eu virar à esquerda, eu vou entrar dentro do curral desse homem. Não dá. Mas a estrada seguia por outro caminho. No final acabamos chegando, mas foi uma experiência bem tormentosa. Atalhos não te levam a bons lugares. O que a palavra de Deus diz sobre atalhos? Vocês dão risada porque não é com vocês, viu? Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Em 2 momentos na história de Davi, ele teve a oportunidade de pegar um atalho para chegar ao trono. O trono não era dele, não havia sido prometido para ele. Quem prometeu o trono para Davi? Deus. E quando Deus promete, ele cumpre. Deus não é homem para se arrepender. Deus não faz curva. A palavra de Deus não faz curva, ela é reta, ela é direta. O trono seria de Davi, mas em 2 momentos, sendo perseguido por Saul, aquele que ainda era rei, ele teve a oportunidade de pegar um atalho. Quem ofereceu o atalho para ele? Quem ofereceu o conselho do atalho para ele? As pessoas que conviviam com ele. É aqui, nesse ponto, que nós precisamos nos deter. Por quê? As pessoas que estão fluindo conosco têm que ter visão idêntica à sua, no que tange ao relacionamento com Deus. Quem não tem identidade espiritual não entende o que você faz, o que você pensa e o que você decide. A palavra de Deus diz que a carne não discerne, a carne não consegue identificar, a carne não consegue entender as manifestações e as revelações do Espírito. E você está se aconselhando com pessoas que não têm identidade espiritual. E quando você fala, olha, eu sinto que eu tenho um chamado de Deus para a minha vida, talvez o seu melhor amigo, ou até alguém da sua própria casa fala, para com isso, vai estudar para concurso, continua no seu emprego, continua aí, para com isso, você precisa ganhar dinheiro. Quando você estiver rico, você pensa nisso de novo. São os atalhos que nos são propostos. Quando que isso aconteceu com Davi? 1 Samuel 24, 3 e 4 e 5 e 6.
Eu só vou dar a narrativa aqui. Primeira vez, Davi fugindo de Saul, está lá no fundo de uma caverna. Saul precisou entrar para aliviar o vento, fazer as suas necessidades. E ele vai para a caverna, e ele está distraído. E os seus soldados falam: ó quem está aí. E não se apercebeu que nós estamos aqui. Deus te entregou Saul na sua mão. Olha o que Deus está fazendo, Davi. Acaba com esse sofrimento, acaba com essa peleja, esse corre-corre. Dorme em caverna, muda de caverna, dorme no relento, sempre assustado. Saul nos perseguindo em todos os lugares. Está aí, ó, no jeitinho para você matá-lo. Davi vai lá e somente corta uma parte do manto de Saul. Davi não aceitou aquele conselho. Ele diz no versículo 6: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Na segunda oportunidade, também fugindo de Saul está dormindo com seus soldados em sono profundo. Davi estava ali pertinho. E aí, por conta da primeira experiência, o lugar-tenente, o homem de confiança de Davi, falou: ó, Davi, você já perdeu a primeira oportunidade, hein? Lá na caverna. Agora, você não precisa nem se preocupar. Você dá a ordem, que eu dou uma cravada com a lança, não precisa duas estocadas, uma só, acabou o problema. Davi, pega um atalho. Davi, vamos acabar com isso. Matamos o rei e você ascende ao trono. Cuidado com as propostas de atalho. Eu não sei qual é o lugar histórico que você se encontra, como você se vê diante de um propósito de Deus para a sua vida. Mas eu quero te convidar a uma reflexão profunda. Evite atalhos. Siga em frente. Siga em frente. Faça como Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para onde? Para o alvo, para o autor e consumador da minha fé. Não pega atalho não. Ah, mas está demorando, pastor. O tempo do Senhor é o tempo perfeito. O tempo de Deus é o tempo perfeito. Não vale a pena pegar atalhos. Segundo, feche os seus ouvidos para a bajulação. A gente gosta de ser bajulado. Quem tem neto sabe o que é bajular. Mas a gente, como avô, não tem compromisso com sanidade, não tem compromisso com educação. Eu tinha com as minhas filhas, com meu neto não. Eu quero que ele põe fogo no parque. Mas, e a criança gosta. Mas tem hora que você precisa, inclusive, corrigir. Mas tome cuidado com a bajulação. Cuidado com as pessoas que não te confrontam. Cuidado com as pessoas que não conseguem trazer nenhuma coisa nova para você, ou uma visão nova. Sabe o que está acontecendo? Está limitando você. Está falando que você está muito bom aonde você está e do jeito que você está fazendo. E você, como eu, qual é a tendência? Já que está bom, já que eu estou fazendo certo, já que ela está me dizendo que está perfeito, eu vou ficar por aqui. Está tudo bem. Quando na verdade Deus está querendo te impulsionar, Deus está querendo mudar a dinâmica da sua vida. Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida.
aqui, o comportamento de Davi, nós já detectamos algo diferente. Por quê? O texto fala que no tempo que os reis estavam à guerra, Davi fez o quê? Ficou em casa, sem fazer nada. Ele estava no lugar errado na vida dele. Ele estava no palácio quando ele tinha que estar na frente de batalha. E muitas vezes eu e você nos posicionamos nos terraços da vida, achando que aquele lugar é de merecimento, e porque eu e você temos possibilidade de tomar decisões sobre nossas vidas, nós decidimos: não, vou dar um tempo, não, já cansei um pouquinho, eu tenho direito, não, eu também tenho direito, não, esse negócio de ir na igreja todo dia, toda celebração, todos, e vai, não, vou dar um tempo, e eu vou para o terraço da vida, quando eu estou fragilizado, desguarnecido. Mas olha como é que a coisa é complexa, porque ali no lugar errado, Davi vê a coisa errada. Ele vê uma mulher tomando banho, e a concupiscência dos olhos, aquilo que se vê, compromete e corrompe o coração. Davi olhou e desejou. Mas o que Davi fez? Perguntou: quem é? E trouxeram a informação: olha, ela é filha de fulano, casada com Urias. Então a resposta já é óbvia, é uma mulher casada. Mas Davi era rei e estava no seu palácio. Apesar da Bíblia não narrar, mas eu quero aqui tirar conclusões livres, porque o começo diz que no tempo que os reis estavam na guerra, Davi decidiu: eu mando, eu vou se eu quiser, aqui eu mando e acabou, eu falo e vocês obedecem. Então nesse momento eu estou vendo um homem refratário, um homem que não aceitava confronto, um homem que talvez que se posicionou da forma errada, no ambiente errado, no tempo errado da sua vida. Ele já era rei, ele tinha sim a autoridade. E como é que você confronta uma pessoa dessa? Como é que você confronta uma pessoa que tem autoridade? É difícil, particularmente se o coração daquela pessoa não é sensível, porque quando ele manda buscar a mulher, quando ele manda buscar Betseba, ele já sabia que ela era casada. Alguém daquela casa, alguém daquele palácio deveria: rei, olha lá o que você vai fazer, você tem um monte de concubina aqui, você tem um monte de mulher que é sua, o que você está fazendo é errado, rei. Rei, isso vai dar ruim. Rei, você está mexendo com aquilo que não é seu. Ela é de Urias, Urias é teu soldado, te conhece, frequenta o palácio. Rei. A Bíblia não fala de alguém que tenha tido essa coragem, mas quanto é necessário termos pessoas na nossa vida que amorosamente e corajosamente se posicionam para nos confrontar. Mas eu tenho ensinado algo aqui, pelo qual eu tenho tentado viver. Não exorte ninguém se não há amor no teu coração. Não confronte ninguém se você não amar essa pessoa. Porque Davi fez o que era errado, sabidamente ele fez o que era errado, ele tinha consciência plena de que estava errando, ele só não teve ninguém para confrontá-lo. Seria muito melhor, daria um pouco mais de trabalho, momentaneamente, mas seria melhor para todos nós, se naquele momento em que você está no terraço da sua vida, desejoso de pecar, pronto para cometer uma insanidade contra a santidade de Deus,
pecar de uma forma que você vai comprometer a sua história, vai comprometer o projeto de Deus. Seria tão bom se você pegasse o seu telefone e ligasse para o seu discipulador. Cara, eu estou pensando nisso. Davi poderia ter chamado Natã para conversar. Natã, você é profeta de Deus, você conhece Deus, tem intimidade com Ele. Olha minhas ideias, Natã. O que você acha? O que está acontecendo? Natã já teria, dado uma chamada, mas alinhado o coração. Davi não fez isso, você não faz isso, eu não faço isso. Mas um dia Natã bate na nossa porta. Um dia Deus, porque me ama, porque te ama, manda um Natã na sua vida, para te contar uma historinha, fazer uma resenha contigo, como fez com Davi, falando do vizinho, de um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, mas chega um visitante, ao invés dele pegar do seu rebanho, ele vai na casa do vizinho, que só tinha uma ovelhinha, e sacrifica aquela ovelhinha, para servir para o seu amigo. E Davi, todo ingênuozinho, achando que ele era o justo, perfeito, porque ninguém confrontava ele, ouve aquela história e fala: mas isso é um absurdo, um homem que faz uma coisa dessa, que pratica um ato desse, é um homem muito mau, é digno de justiça e morte. Ao dedão na cara, de Natã: tu és esse homem, cara. Meu Deus, estou sendo exposto. Agora veio a exposição, porque eu não ouvi ninguém me aconselhar, porque ninguém teve coragem para me aconselhar e me confrontar, e eu fiz coisa errada. Tome muito cuidado com os bajuladores da vida. Seja sensível quando você for exortado, confrontado, posicionado. Use as ferramentas disponíveis para a sua vida. Primeira delas, Espírito Santo de Deus, seu conselheiro, seu ajudador, aquele que te posiciona. Quanto mais intimidade você tem com Ele, mais assertivos serão suas decisões. Segundo, não é por ordem de valor, tá? É só uma escala minha aqui. Palavra de Deus que diz: o meu povo padece por não conhecer as Escrituras. Você tem dúvidas nas suas decisões? Use o que está disponível para você. Intimidade com o Espírito Santo, intimidade com a palavra. Não fosse isso suficiente, nós temos no ambiente da nossa igreja discipuladores, lideranças, ministros, homens e mulheres, os quais têm uma responsabilidade, seremos cobrados por Deus pelo nosso posicionamento de influência espiritual. Sabe, porque quando isso não acontece, a gente recebe, o discipulador recebe na casa dele, eu recebo no gabinete, só as consequências, pessoas que estão vivenciando as consequências, a exposição, o momento, o pós-êxtase do prazer, porque nunca foram confrontados, e porque às vezes não têm um coração e um sentimento de sensibilidade para ouvir, gostam mais de elogios, gostam mais de bajulação. Bajulação não te leva a avançar na vida, te trava. O problema da maioria das pessoas poderosas é que elas preferem ser arruinadas pelos elogios, a serem salvas pelos conselhos. Eu falei de manhã, eu não li muito a história desse homem não, mas eu vi um filme uma vez sobre a vida de Stalin. Stalin provocou a morte de mais de 50 milhões de pessoas. Esse foi um grande genocida, mas ele tinha um exercício de autoridade tão absurdo, que quando ele morreu, ele já estava morto.
os homens que o serviam estavam com medo de o que fazer naquele momento. O que fazer com o cadáver de Stalin? Que atitude, que decisão tomar a partir de um homem que estava morto? Ele nunca aceitou oposição, ele mandava matar seus generais, seus ministros. A história dele é dantesca. E matou, provocou a morte de 50 milhões de pessoas. Também abra seus ouvidos para a correção. Então, se antes nós falamos, olha, cuidado com a bajulação, agora estou falando para você, abra seus ouvidos para a correção. Por quê? Porque Natã bate na nossa porta. Natã bateu na porta de Davi. 2 Samuel 12:1 diz: o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Um dia Natã bate na sua porta. Mas por quê? Nós estamos fazendo uma conjunção perfeita do erro. Primeiro erro, satisfação da carne. Você está vivendo no âmbito de satisfazer a sua carne. Davi olhou aquela mulher nua, Betseba, desejou na sua carne e deu vazão a isso. Primeira atitude errada, satisfação da carne. Segunda, buscar mentalmente ou no ambiente em que nós estamos aquilo que valide as nossas decisões. Quando nós estamos vivendo em pecado, curtindo o pecado, tudo o que nós fazemos é para insensibilizar a nossa consciência, porque a consciência incomoda, a consciência provoca incômodo, mas o pecado tem te trazido um nível de satisfação. Então você faz o quê? Ao invés de fugir do pecado, evitar o pecado, nós procuramos insensibilizar a consciência. E uma das formas de fazer isso é nos cercar de pessoas que não nos confrontem. Em geral, sabe como que nós fazemos isso? Comungando com pessoas que estão fluindo na mesma frequência. Nos aproximamos e começamos a conviver com pessoas que têm a mesma frequência emocional, a mesma frequência espiritual. Só que Deus ama você. Deus amava Davi, e porque Ele te ama, porque Ele me ama, um dia Ele manda Natã na nossa porta, e um dia o nosso pecado é exposto. Um dia nós temos que encarar um Natã na nossa vida, e nós somos expostos, e vem a correção, vem a palavra dura, mas ela vem fruto de alguém que amava Davi. Porque se Deus não amasse Davi, Deus poderia ter feito qualquer coisa com a vida de Davi, independente de quem quer que seja. Deus poderia ter feito algo, matado Davi, provocado uma catástrofe, mas porque Deus amava Davi, Ele manda Natã para confrontá-lo. Ele assume as consequências. Sim, o pecado sempre traz consequências, não se iluda, o pecado sempre traz consequências. Natã fala: olha, porque você matou Urias, a espada nunca vai se apartar da sua casa, toda a sua descendência vai viver pela espada. A criança, fruto desse pecado, fruto dessa insanidade, vai morrer, mas você não vai morrer, e Deus vai restaurar você. É que a gente não quer pensar sobre o pecado, nós queremos curtir, mas a gente não pensa nas consequências, e a gente às vezes não quer receber Natã, e é meio que perceptível, porque a pessoa, quando está fluindo em algum comportamento desconectado com o propósito de Deus, primeira reação, fuga. Você começa a perceber fuga. Essa pessoa começa a se isolar, porque ela está com medo de Natã, ela está com medo
do encontro. E ela não está se apercebendo que fazendo isso, ela só está retardando a consequência terrível do seu próprio pecado. Como eu disse, se Davi tivesse chamado Natã naquela tarde, cara, olha o que aconteceu, olha lá aquela mulher tomando banho, Natã teria aconselhado Davi: Davi, sai desse terraço, pega seu cavalo, pega uma escolta e vai encontrar seus soldados. Era para você estar lá. Dê ouvidos às correções, à repreensão franca. Abre o seu coração, o seu entendimento agora. A repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. A crítica aponta para as nossas falhas, a correção aponta para o seu potencial. Feche seus ouvidos para aqueles que não estão trazendo a realidade, algo de Deus para a sua vida. Você não é certo 100%, eu não sou certo 100%. Ser posicionado é muito bom. Receber uma palavra de posicionamento que te leva a melhorar deveria ser desejável. Você é bom em alguma área, você pode ser melhor. Você é um bom pai, uma boa mãe, com certeza você pode melhorar, até porque seus filhos estão crescendo e você precisa acompanhar essa dinâmica. Você é um bom empresário, você pode melhorar. Você é um bom filho e filha de Deus, você pode melhorar. E como que isso acontece? A partir da sensibilidade do meu coração, do seu coração, para ouvir aqueles que são enviados por Deus para nos apontar novas perspectivas, para nos apontar novos posicionamentos. Tome cuidado, se em sua volta só tem pessoas que te elogiam, tome cuidado. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, mas Deus te ama e Deus me ama. Sabe como que Deus te ama? E por que eu posso afirmar que Deus te ama? Porque Ele enviou Jesus para morrer numa cruz, sabendo que você era imperfeito, sabendo que você iria cometer os seus pecados. A palavra de Deus diz que pode ser que pela pessoa boa, alguém ouse morrer. Talvez algum herói já tenha morrido ao longo da história para salvar vidas melhores. A história registra isso. Mas pelo mal, mas pelo homem mau, pela mulher má, quem se destina a morrer? Por aquele que não tem méritos, quem se propõe a morrer? Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu por todos, para perdão e remissão dos pecados, para a transformação de vidas. Olha, entenda de uma forma definitiva: Jesus morreu na cruz para transformar a sua vida. Querer aceitar Jesus, querer andar com Cristo, querer ser filho de Deus em Cristo Jesus e não ter vida transformada é impossível. Não há comunhão entre luz e trevas. E se Cristo Jesus entra na sua vida, tem que promover mudanças. Você não pode ser a mesma pessoa. Jesus morreu para a transformação da sua vida, de transformar de um homem perdido, de uma mulher perdida, num homem e numa mulher salvo e santificado, remido, transformado, limpo, purificado pelo sangue de Jesus. E você, o que você precisou fazer? Nada. Isso é graça. Graça é favor que não se merece. Eu e você não merecíamos, a humanidade inteira não merecia. Ainda assim, porque Ele ama você, Jesus foi numa cruz para morrer no seu lugar. Mas você tem que ter uma vida diferente. Eu e você
precisamos ter uma vida diferente. Fiquem em pé. Eu quero agora apelar para que o Espírito Santo de Deus, que está aqui conosco, complete a palavra no seu coração. E o primeiro convite, o primeiro apelo que eu faço é para aqueles que estão aqui conosco, que talvez nunca tenham aceitado Jesus como seu Salvador, em nenhum momento da vida entenderam que Jesus Cristo morreu numa cruz para a sua salvação, para transformar a sua vida, para te livrar da condenação do pecado e atraí-lo para a eternidade com o Pai. E você está aqui essa noite e entendeu essa palavra e decide aceitar Jesus como seu Salvador. Aonde você está? Levante a sua mão. Há alguém? Graças a Deus. Graças a Deus. Mantenha a sua mão erguida. Levante a sua mão. Mantenha a sua mão erguida. Os nossos intercessores estarão encontrando você. Mais alguém nesse ambiente entendeu que há um chamado de transformação, uma chamada de amor, e decide manifestar que precisa desse Jesus na sua vida, porque sem Jesus nós não conseguimos fazer coisas boas, sem Jesus nós não conseguimos ser boas pessoas, sem Jesus nós somos condenados. Há mais alguém que aceita Jesus como seu Salvador? Alguém mais? E se você que está aqui conosco nessa noite entendeu que há um propósito de mudança para a sua vida a partir de um novo posicionamento, sensibilidade para ouvir o confronto, sensibilidade para ser levado a entender que você pode mudar a sua vida, que você deve transformar a sua vida, que você deve ouvir os conselhos que vêm da parte do Senhor para te posicionar, tome essa decisão. Olha, eu serei sensível ao ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, ao ouvir a sua palavra. Vou me afastar das péssimas influências, daqueles que não estão me ajudando, estão me levando para os terraços pecaminosos da vida. Tome essa decisão. Deixe o Espírito Santo te conduzir no ensino efetivo daquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Ninguém te ama mais do que Deus. Ninguém te ama mais do que Deus. O seu melhor amigo não te ama como Deus te ama. Ninguém da sua família te ama como Deus te ama. Ouça a voz do Senhor. Aceite aquilo que Ele tem para a sua vida e se reposicione. Deixa Natan te confrontar. Natan se manifesta na sua vida através de pastores, líderes, familiares, pessoas que te amam e querem que você melhore, que você seja impulsionado. Mas tem gente que não quer isso. Tenha cuidado em relação a elas. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ande com sábios. Quer ser matador de gigante? Ande com matadores de gigantes. Quer ser leão, leoa? Ande com leão e com leoas. Se afaste das más influências. Se afaste daqueles que estão orbitando a sua vida, mas não estão querendo construir nada. Deus tem um propósito melhor para a sua vida. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque nos trazes nessa noite para sermos, ó Deus, confrontados com a Tua palavra. Sabemos que há em nós situações que precisam ser melhoradas, situações que precisam ser retiradas. Há no nosso coração inclinações carnais que precisam ser anuladas, pecados que precisam ser rejeitados, mas sabemos também que há no nosso coração uma sensibilidade para ouvir a Tua voz. Fala, Espírito Santo de Deus, fala e aponta para nós propósitos, destinos, faz-nos, leva-nos
a momentos diferentes, mais próximos de Ti, mais próximos da Tua vontade, mais no centro do Teu grande amor. Oramos, Senhor, agradecidos, no doce e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Ele. Glórias a Ele. Aleluias. Convido vocês, domingo que vem às 18 horas, a nosso especial de Natal. Viu? Levantem suas mãos, deixa eu abençoar a sua vida. Que o amor de Deus, amor inconfundível, amor verdadeiro, a graça misericordiosa de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, hoje e eternamente. Amém. Aleluias. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.